Quando dirigia por uma pequena cidade do México, um homem atropelou e matou um cachorro que correu na frente do carro. Daquele dia em diante, ficou conhecido como mata-cachorros. Sem qualquer consideração pela origem do nome, ele tornou-se simplesmente o matador de cachorros. As pessoas que chegaram depois, sem saber do ocorrido, criaram na mente uma terrível imagem do que ele havia feito. A reputação, baseada em rumores, fatos reais ou apelidos, é praticamente impossível de ser superada. O velho ditado "roupa suja se lava em casa" é um conselho muito sábio. Não é necessário, conveniente nem saudável expor nossos erros e pecados particulares ou familiares ao público. Quanto mais conhecido for um pecado ou erro, mais difícil será o arrependimento ou a mudança. Isso não quer dizer que os pecados devam ser encobertos, embora esse seja o impulso natural de todos os que pecam. Em vez de arrepender-nos, queremos esconder todos os erros ou iniquidades cometidas. Mas tal como Caim descobriu que matar Abel não é possível depois esconder os pecados do Senhor, porque todas as coisas estão presentes diante dele, ele sabe de cada ato de desobediência que cometemos. Seu conhecimento de nossos pecados é acompanhado da promessa específica de que ele não se lembrará mais deles se nos arrependermos. Lavar a roupa suja e o arrependimento são coisas relacionadas. O pecado traz uma condição de impureza perante o Senhor e precisa reconciliação. No entanto, há um lugar e uma ocasião adequada para se confessar e pedir perdão. A extensão desses parâmetros depende da natureza do pecado. Se houver uma ofensa pública ou violação da confiança pública, temos a responsabilidade de reconhecer esse erro e pedir perdão. Nossa responsabilidade no arrependimento inclui o Senhor, seus servos e aqueles a quem ofendemos. Há um paralelo entre o fato de nossas vestimentas serem limpas pelo sangue do Cordeiro e a maneira pela qual lavamos nossa roupa suja. É por meio de seu sacrifício expiatório que nossas vestimentas serão limpas. A referência das Escrituras às vestimentas abrange todo o nosso ser. A necessidade de purificação surge quando somos maculados pelo pecado. O julgamento e o perdão são prerrogativas do Salvador, pois só Ele pode perdoar-nos e purificar os nossos pecados. Quando o rei Benjamim fez o seu grande sermão na terra de Zaraenla, os santos sentiram uma grande mudança em seu coração e houve paz e prosperidade em toda a terra. O tempo passou e Alma foi chamada para presidir a igreja. Deixando-se levar por sua prosperidade, alguns membros da igreja caíram em pecado. O coração de Alma ficou angustiado. Sem saber como lidar com o problema, ele levou ao rei Mosias, mas o rei deixou que Alma o julgasse. Temendo fazer algo de errado à vida de Deus, Alma abriu sua alma a Deus e rogou que ele lhe dissesse como lidar com os transgressores. Devido ao seu grande amor por seus semelhantes e seu fervoroso desejo de fazer a vontade de Deus, o Senhor o abençoou imensamente, concedendo-lhe a promessa de vida eterna. O Senhor então explicou o motivo pelo qual sua súplica por entendimento foi tão importante, dizendo: "Esta é a minha igreja, e é por meio do meu nome que eles serão salvos, por meio do meu sacrifício, e eu é que irei julgá-los." Quão frequentemente nos esquecemos de quem tem o direito de julgar? O perdão do pecado depende dele e não de nós. Portanto, na próxima vez que formos tentados a estender nossa roupa suja em público, procuremos lembrar-nos do seguinte: primeiro, devemos procurar o Senhor. Segundo, devemos procurar a pessoa que ofendemos. E terceiro, devemos procurar o nosso juiz em Israel. Outro aspecto de se expor à roupa suja é o insaciável apetite carnal que algumas pessoas têm de expor suas faltas alheias. O Senhor repreendeu Jó quando ele impacientava-se com suas aflições. Tu me condenarás para te justificares? Isso acontece até na família, quando uma pessoa, para proteger o seu próprio bom nome, expõe detalhadamente as faltas e erros de seus irmãos, filhos ou pais, numa espécie de autojustificação, de modo a aliviar seu próprio sofrimento. Sempre que contamos com os pecados ou erros dos outros, estamos, na verdade, julgando essas pessoas. Ouvi um homem falar a seu filho de uma certa pessoa que nunca trabalharia mais para ele. Que uma pessoa jamais trabalharia para ele novamente porque tinha cobrado injustamente pelo seu trabalho. O menino respondeu: "Estou surpreso de ouvir o senhor dizer isso, pai, porque o senhor nos ensinou a agir diferentemente.
O pai estava julgando sem conhecimento de causa. O que deveria ter feito? Se tivesse dúvida em relação ao preço do trabalho, deveria ter discutido a questão com o homem, acertado suas diferenças e resolvido o problema sem reclamar com as pessoas. O Salvador ensinou: não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério a Jesus, ele inclinou-se e ficou escrevendo com o dedo na areia, para que outros não pudessem ver nem ouvir. Então disse: aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Quando todos os acusadores se retirarem seus pecados, ele disse à mulher: vai-te e não peques mais. O que devemos fazer quando ficamos sabendo dos problemas de outras pessoas? Primeiro, não devemos julgar. Devemos deixar o julgamento para o Senhor, o juiz perfeito. Não devemos examinar ou procurar conhecer os pecados dos outros, mas sim olhar para seu caráter divino. Não devemos investigar os problemas alheios, mas sim procurar conhecer a extensão de sua espiritualidade. Segundo, precisamos perdoar. Embora possamos ter sido pessoalmente injuriados, o Senhor disse: eu, Senhor, perdoarei a quem quero perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Terceiro, devemos esquecer. Uma memória inexorável pode minar até o espírito mais resistente. Deixe de lado e esqueçam. Se sentirem uma grande tentação de revelar os pecados de outras pessoas, não contem para seu vizinho nem para seu melhor amigo. Procurem o bispo e deixem um fardo com ele. Se for necessário, informem autoridades civis ou criminais e depois esqueçam o assunto. Creio que para recebermos a preciosa promessa que foi feita à alma, precisamos ter o mesmo espírito e fazer o mesmo que ele fez em relação à sua própria roupa suja e de outras pessoas. Mas se estivermos certos e eles estiverem errados, não deveremos expor a todos a nossa situação para que eles julguem se formos nós que erramos? O Senhor deixou bem clara a sua instrução referente a esse dilema. Não temos o direito de julgar, não é nossa responsabilidade examinar o argueiro, porque a trave em nosso olho obstrui a nossa capacidade de enxergar. A empatia é um fruto natural da qualidade. Ela estimula e amplia a nossa capacidade de servir. Na empatia não há dó e ela é a base da verdadeira amizade. Ela nos conduz ao respeito e abre a porta do ensino e do aprendizado. Empathy lends to respect and opens the door to teaching and listening. Os índios Sioux compreendiam esse grande princípio ao orarem: grande Espírito, ajuda-me a nunca julgar outra pessoa, sem que antes eu tenha caminhado 2 semanas em seus mocassins. Então, o que devemos fazer com a roupa suja? O processo começa pelo arrependimento. O Salvador está à porta e bate. Ele está pronto para receber-nos imediatamente. Nossa responsabilidade é realizar o trabalho de arrependimento. Precisamos abandonar nossos pecados para que a limpeza tenha início. Ele deu a sua própria vida e sofreu por todos os nossos pecados. Ele pode nos redimir de nossa queda. Por meio da expiação do Salvador, que se ofereceu como resgate pelos nossos pecados, ele autoriza o Espírito Santo a purificar-nos no batismo do fogo. Quando o Espírito Santo habita em nós, sua presença purificadora elimina a sujeira do pecado. Assim que o compromisso é feito, inicia-se o processo de purificação. Nosso compromisso com o Senhor começa quando concentramos toda a nossa atenção nele. Estivemos recentemente numa conferência em Nauvoo, Illinois. A música do coro foi excelente. O regente, que é um músico profissional, era mestre na arte de captar a atenção do coro e da congregação. Todo o movimento de seu corpo estava intrinsecamente ligado à música. Queríamos cantar exatamente como ele nos regia. Todos os olhos estavam fitos nele. Pensei no Salvador. Ele nos desafiou a sermos como Ele é. Se prestássemos atenção nele, como estamos fazendo com o irmão Nelson, rapidamente seríamos transformados segundo sua imagem. A transformação enquanto estávamos cantando era momentânea. Estávamos onde precisávamos estar e todos tínhamos grande desejo de seguir. Se estivermos no lugar em que devemos estar, com o desejo ardente de seguir o Senhor, Ele tocará nossa vida e nos purificará para que vivamos em sua presença para sempre. Não havia coerção por parte do regente para fazermos cantar,
apenas um vínculo entre nós. O verdadeiro arrependimento acontece quando temos esse vínculo com o Salvador. Reflitamos sobre nossas orações e nossos pensamentos de cada dia. Todos temos que nos esforçar para estabelecer a ligação que o Senhor exige. Perguntei ao irmão Nelson como ele conseguia captar tanto de nós e ele disse, porque o coração das pessoas que cantavam era puro. E que mais? Perguntei. Ele respondeu, é por meio do Espírito. Esta é a única forma de comunicarmos a esse nível. Portanto, onde deve estar concentrada a nossa atenção? E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, glória a todos os vossos corpos se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Isso pode acontecer se assumirmos a responsabilidade por nossa própria roupa suja, arrependendo-nos e certificando-nos de que ela esteja limpa. Que possamos desfrutar a promessa do Salvador feita a Moroni. Levanta-te e veste seus vestidos formosos, vinde a Cristo e amai a Deus com todo o vosso poder, mente e força. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. Em nome de Jesus Cristo. Amém.